Em 22 de março de 1980 foi concluída a construção de um estranho monumento de pedra nos Estados Unidos. Ele supostamente traz instruções sobre o que a humanidade deve fazer depois do apocalipse. Mas que apocalipse? Bom, aí você pode escolher o final: asteroide, tsunami, vulcão, terremoto, guerra nuclear ou até mesmo uma pandemia. E, aparentemente, as mensagens gravadas em 8 idiomas defendem que bilhões de pessoas devem morrer para manter o equilíbrio do mundo. E quem mandou construir? Até hoje é um mistério, mas não faltam suspeitos. Olá, amigos da história, vamos falar agora das Pedras da Geórgia, construção também chamada de Stonehenge americana, por parecer com a estrutura de mais de 3.000 anos, também feita com pedras que existe no Reino Unido. Aviso logo que, por mais incríveis, fantasiosos ou absurdos que pareçam os fatos apresentados a seguir, eles vão ficar ainda mais estranhos no final, porque essa história é totalmente intrigante e muito maior do que as pedras de granito da Geórgia, que medem quase 6 metros de altura cada e pesam juntas mais de 100 toneladas. O monumento é formado por 6 placas de pedra, uma no centro e 4 ao redor na posição vertical, além de mais uma pedra na horizontal acima das outras 5. Nelas estão gravadas 10 frases, lembrando aí os 10 mandamentos da Bíblia, e que foram escritas em 8 línguas modernas: inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Cada idioma ocupa um dos lados das 4 pedras de fora do círculo, tudo alinhado à posição dos astros no céu. Por exemplo, a placa central tem um furo por onde é possível ver a estrela polar que acompanha o eixo de rotação da Terra. Na cobertura do monumento, outro furo com uns 20 centímetros permite que os raios solares atravessem e apontem para o exato dia do ano. A data aparece na parte de dentro. Um entalhe nas pedras faz uma janela que se alinha com os solstícios e equinócios, que são os eventos que marcam o início das estações. E quando o sol brilha nela é sempre para indicar o meio-dia. E o que dizem essas mensagens? A primeira e a mais sinistra é: manter a humanidade abaixo de 500 milhões, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Já o segundo mandamento, digamos assim, é conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. A terceira frase diz: unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. As outras frases ou instruções pela ordem são as seguintes: controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Não ser um câncer sobre a terra. Deixar espaço para a natureza. Deixar espaço para a natureza. Escrito assim mesmo, repetido. No topo do monumento ainda tem uma pequena mensagem em 4 línguas antigas: babilônio, sânscrito, grego e em hieróglifos egípcios. E essas seriam, em resumo, as teses de Albert Pike, que foi um advogado, militar, escritor e famoso maçom dos Estados Unidos, que viveu no século XIX. Opa, agora a gente já começa a ter uma pista sobre os possíveis mentores das Pedras da Geórgia. Bom, quem comprou o terreno e contratou a construção em 1979 foi um homem que se apresentou como Robert C. Christian, provavelmente um nome falso. Ele disse que era representante de um pequeno grupo de americanos leais, como inclusive está gravado no marco da fundação do monumento.
O homem explicou também que escolheu essa cidadezinha, Elberton, num condado do estado da Geórgia, pela qualidade do granito do local e pelo clima bom para preservar a integridade das pedras. Além disso, a estrutura devia funcionar como uma bússola, um calendário e um relógio e ser capaz de resistir a eventos catastróficos. As pedras atraíram muita curiosidade, mas também muitos protestos. O monumento já foi alvo de vandalismo diversas vezes, de pessoas revoltadas com essas mensagens interpretadas como um incentivo ao controle populacional em massa e à eugenia, que é a seleção de seres humanos pela raça. E essas ideias aí de um só governo, uma única língua e um tribunal planetário também tem um monte de pessoas contra. E tudo isso, elas acreditam, seria orientado pelos Illuminati, sociedades secretas de homens poderosos na construção de uma terrível nova ordem mundial. Mas, gente, pensa bem, o mundo hoje tem o quê? Quase 8 bilhões de habitantes. Teria aí que desaparecer quase o povo todo sobre a Terra mesmo. Apavorante isso. Então, só que outras pessoas alegam que em 1980, no ano da construção desse monumento, o mundo vivia a Guerra Fria, um período em que o planeta estava dividido entre dois blocos, liderados pelos Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro, numa constante tensão, muitas ameaças e com o risco iminente de um conflito nuclear que podia levar à Terceira Guerra Mundial a qualquer momento e ao fim do mundo, onde restariam pouquíssimos sobreviventes, se restassem, e que deveriam tocar a vida na Terra em condições bem diferentes das de antes, e por isso precisariam de orientação. E detalhe, naquela época a população do mundo era bem menor, de 4 bilhões e meio de pessoas, mais ou menos. Mas não tem jeito, para outros os construtores das pedras da Geórgia eram mesmo adoradores do sol e de origem satânica, eita, e que supostamente fariam sacrifícios de sangue no topo do monumento. Além disso, misteriosos cubos numerados ou com novas gravações foram adicionados à estrutura. E claro que se você fizer alguma operação matemática aí, o resultado será 666. Só que a história não acaba por aí não, agora que ela fica mais interessante, porque de acordo com teóricos da conspiração, as pedras contendo os 10 mandamentos do anticristo na Geórgia estão diretamente ligadas ao aeroporto de Denver, no Colorado. E por quê? Bom, para começar, os mandantes da construção do aeroporto nos anos 90 seriam desconhecidos, anônimos, que se apresentaram como uma tal de Comissão do Novo Mundo. E o marco da construção traz o símbolo da maçonaria e um texto com uma instrução para abrir uma cápsula do tempo que está enterrada ali abaixo só no ano de 2094, 100 anos após a inauguração. E sabe onde é que tem outra cápsula do tempo enterrada? Isso mesmo, nas pedras da Geórgia, mas na placa de lá, inexplicavelmente, está faltando a indicação sobre a data em que ela deve ser aberta. Até aí, tudo poderia ser só coincidência, mas vamos dar uma olhada na escultura que recebe os viajantes no aeroporto. Um cavalo, o Mustang azul, né? Blue em inglês, e de olhos vermelhos, faiscantes, com o apelido de Blucifer, que chegou a cair sobre o artista Luiz Jiménez, matando o próprio criador. Outra coisa, quem contratou a obra do terminal pagou 3 bilhões de dólares a mais, além do valor previsto no orçamento, o que de fato ocorreu. Já o motivo é que é meio duvidoso, pois dizem que seria por causa das exigências desse grupo misterioso, sempre ordenando mudanças na construção, como um grande número de edifícios e hangares de aviões que não são utilizados, e que também existiriam ainda vários andares subterrâneos com túneis e bunkers vazios. Tudo isso levou os conspiradores a concluir que se trata mesmo do quartel-general dos Illuminatis.
Logo, o local ganhou fama como a Catedral do Ocultismo da Nova Era, mas que na real não tem nada de oculto. A administração do aeroporto aproveitou a onda e dobrou a aposta. Entrou na brincadeira, instalou painéis com imagens de discos voadores, alienígenas e mensagenzinhas irônicas de reptilianos sobre o real propósito do lugar. Gárgulas saindo de malas foram espalhados próximos a portões de embarque e desembarque. Grandes murais pintados com temas provocativos como um mundo apocalíptico também causaram suspeitas. Mas os desconfiados teriam a confirmação mesmo quando o aeroporto exibiu esse tótem monumental de cerca de 8 metros de altura, representando o deus egípcio Anubis, que conduz as almas dos mortos para o submundo. Aí também já foi demais, né, o pessoal do aeroporto? E é isso, até o nosso canal resolveu se divertir e deixou uma mensagem dúbia com enigma na descrição do vídeo para quem conseguir decifrar se quiser. Obrigada por assistir, curta, se inscreva e até a próxima com uma História a Mais.